Será que Sun Tzu existiu? Ele foi um estrategista tão enigmático que alguns historiadores duvidam até que ele tenha realmente existido. A mente de Sun Tzu atravessou milênios, moldou impérios, influenciou generais, executivos, atletas e até hoje dita como vencer conflitos que nem existiam na época em que ele viveu. Ele foi o autor do livro mais famoso sobre estratégia já escrito, A Arte da Guerra. Mas quem foi, de verdade, esse mestre invisível das batalhas? A história começa há mais de 2.500 anos na China Antiga, durante o turbulento período das primaveras e outonos. Um tempo em que reinos viviam em guerra constante, governantes eram traídos por suas próprias famílias e cada decisão podia significar a ascensão ou a ruína completa. É nesse cenário caótico que surge um homem misterioso. Os registros são vagos, tão vagos que arqueólogos ainda hoje debatem se Sun Tzu foi uma pessoa real ou se era apenas um pseudônimo usado por um grupo de estrategistas. Mas uma coisa é certa: onde quer que seu nome apareça, há vitória. A história mais famosa sobre sua vida começa quando Sun Tzu se apresenta ao rei He-Lu, governante do estado de Wu. O rei, desconfiado daquele homem magro, silencioso e de olhar calculado, teria perguntado: "Você realmente é capaz de transformar qualquer pessoa em um soldado disciplinado?" Sun Tzu respondeu apenas com um leve aceno. Então, o rei decidiu testar o estrategista de um jeito incomum. He-Lu ordenou que as 180 concubinas do palácio fossem colocadas sob o comando de Sun Tzu. Elas riam, zombavam, não levavam a sério aquela proposta absurda. Afinal, como um homem iria transformá-las em guerreiras? Sun Tzu então fez o impensável. Ele dividiu o grupo em duas companhias e colocou como comandantes as favoritas do rei. Em seguida, explicou as regras. Ao ouvirem o tambor, todas deveriam ficar de frente para o leste. O sinal foi dado, mas as concubinas riram. Sun Tzu repetiu a explicação, tocou o tambor novamente. Riram outra vez. Então, ele declarou friamente: "Se as ordens não são claras, a culpa é do comandante. Mas se as ordens são claras e não são cumpridas, a culpa é dos oficiais." E diante do próprio rei, ordenou a execução das duas favoritas. He-Lu tentou impedir, mas Sun Tzu foi implacável. Um general deve ter autoridade absoluta. As duas foram decapitadas diante das demais. O palácio inteiro silenciou. A partir daquele momento, todas obedeceram como um exército profissional. O rei He-Lu ficou impressionado e um pouco assustado, mas contratou Sun Tzu imediatamente. Como general do estado de Wu, Sun Tzu conquistou o impossível. Transformou um reino fraco e pequeno em uma potência militar. Seus métodos eram diferentes de tudo o que existia naquele período. Para Sun Tzu, a guerra não era sobre força, mas sobre cálculo, timing e leitura psicológica. Sun Tzu dizia: "A suprema excelência consiste em vencer sem lutar." Para Sun Tzu, a batalha perfeita não era aquela vencida no campo de guerra, mas aquela vencida antes da guerra começar. Ele acreditava que a inteligência, a leitura emocional e a manipulação do terreno eram armas mais poderosas do que 1000 lâminas. Enquanto generais se orgulhavam de vitórias sangrentas, Sun Tzu se orgulhava quando nenhuma espada precisava ser desembaiada. E talvez o maior exemplo disso seja uma de suas campanhas mais engenhosas. Quando seus batedores descobriram que o inimigo se aproximava com o dobro de soldados, Sun Tzu não se desesperou. Pelo contrário, sorriu. A vantagem numérica do adversário seria usada contra ele. E assim, começou uma sequência de movimentos que confundiu completamente o inimigo. Sun Tzu ordenou que pequenos grupos de soldados percorressem trilhas diferentes dentro da floresta, deixando pegadas profundas, restos de alimentos, cinzas de fogueira e marcas de acampamentos falsos. A impressão era clara: um exército gigantesco estava se movendo ali. Os batedores inimigos, ao verem a quantidade de vestígios, concluíram que as forças de Sun Tzu eram muito maiores do que realmente eram. Em seguida, Sun Tzu fez seus homens aparecerem em colinas diferentes todos os dias, como se novos batalhões estivessem chegando constantemente. À noite,
Eles acendiam tochas em pontos altos, em número muito maior do que o necessário. A mensagem era clara: estamos crescendo, estamos em toda parte. Para o inimigo, parecia que havia brigadas inteiras se reunindo, um cerco silencioso. Sun Tzu também usou um dos elementos que ele mais dominava: a manipulação emocional. Ele espalhou rumores cautelosamente calculados que, por coincidência, acabavam chegando aos espiões inimigos. Boatos de que o general rival estava sendo traído por seus oficiais. Conversas ensaiadas que insinuavam um motim interno no exército adversário. E mensagens falsas interceptadas por propósito, indicando que tropas inimigas planejavam desertar. Sun Tzu sabia que nada enfraquece um exército tão rápido quanto a desconfiança, e funcionou. Com medo de que sua própria tropa estivesse se quebrando internamente, o comandante inimigo recuou, evitando qualquer confronto direto. E assim, Sun Tzu venceu, sem perder um único homem. Após anos de vitórias, ele desaparece tão misteriosamente quanto surgiu. Não há registro claro de sua morte, nem de onde viveu seus últimos anos. É como se ele aplicasse suas próprias estratégias na vida real. Seja tão sutil que você não tenha forma, invisível como se fosse um fantasma. Mas a sua obra ficou: A Arte da Guerra. Um livro tão direto, tão afiado, tão universal, que atravessou gerações. Foi encontrado em tumbas de generais, estudado por imperadores, seguido por Napoleão, lido por Wall Street, copiado por executivos do Vale do Silício. E hoje é um dos livros mais citados em provas, treinamentos e manuais militares do mundo. A pergunta que fica é: por que um livro tão antigo ainda funciona? A resposta está na essência de Sun Tzu. Ele não falava sobre espadas. Ele falava sobre pessoas, sobre comportamento humano, sobre medo, poder, manipulação, preparo, paciência. Os mesmos conflitos que moviam exércitos no século V a.C. movem empresas, relacionamentos e decisões até hoje. E é por isso que Sun Tzu permanece vivo, mesmo que nunca tenhamos certeza de que ele existiu. Sun Tzu não foi apenas um general. Ele foi um arquiteto da mente humana, um estrategista de sombras, um professor invisível de todos que enfrentam batalhas internas ou externas. E talvez essa seja a maior estratégia. Aquele que entende a si mesmo e entende o inimigo não precisa temer o resultado de 100 batalhas.